Casa Sertaneja Eletro. Desde 1971, nós não perdemos negócio. Uma decisão da Justiça suspendeu na semana passada, aqui em Poços de Caldas, o desconto de 31 centavos do valor da passagem do transporte público. Agora, o que nós temos, né, de novidade? Tem uma audiência, já está agendada, inclusive, é uma audiência de conciliação para o dia 6 de setembro, sexta-feira agora, 2 horas da tarde. Não é isso, Galo? Confirma para mim. A empresa responsável pelo transporte coletivo em Poços de Caldas recorreu da decisão que diminuiria o valor da passagem do transporte público em Poços em 31 centavos, por um prazo de 145 dias. Após isso, foi determinada uma audiência de conciliação a ser realizada na próxima sexta-feira, aqui em Poços de Caldas, inclusive com a presença de um representante da Prefeitura. Nós conversamos com o Procurador-Geral do município, Fábio Camargo, que falou um pouco sobre todo esse trâmite. Quando o Ministério Público ajuizou a ação, ele fez essa propositura em face do município e também em face da empresa de transporte público. Depois, com o caminhar do processo, o município foi excluído da lide. Então, hoje, a execução, ela se dá, o cumprimento da sentença, pelo Ministério Público em face da empresa, onde se busca que aqueles 2 aumentos considerados como ilegais retornem esses valores para os consumidores, que são os usuários do transporte público. Em entrevista à nossa reportagem, um assessor de comunicação da empresa falou um pouco sobre esta decisão da diminuição. Ele até confirma que, de fato, houve uma irregularidade junto à Justiça e junto ao contrato que previa apenas um aumento por ano, porém, ainda assim, acredita que a Auto-ônibus Circulare não teria tido nenhum problema, já que seria uma decisão do prefeito da época. 2008 e 2009 era para ter havido, tanto em 2008 quanto em 2009, um reajuste da tarifa, porque isso está no contrato de concessão. O prefeito, naquela oportunidade, não concedeu aumento, não concedeu reajuste nem em 2008 e 2009. Quando foi em 2010, a Comissão de Tarifas aprovou, após análise de planilha, etc., o valor de R$ 2,50. E naquela mesma ocasião, depois de 2 anos sem reajuste de tarifa, o prefeito naquela ocasião também resolveu dizer o seguinte, que resolveu aplicar a seguinte questão: no final de 2010 um reajuste de R$ 2,30 e em julho de 2011 o reajuste aí sim de R$ 2,50. Então nós tivemos 2 reajustes num período de 1 ano. Então a gente está realmente respeitando toda a questão da legislação, a gente está recorrendo justamente porque a gente não acha devido, porque não foi uma atitude da empresa. De acordo com o Procurador-Geral do município, a atual administração quer de fato uma resolução para este problema e ainda assim quer poder beneficiar a população que acabou sendo lesada com este fator de anos atrás. Imagino que o Ministério Público vá apresentar propostas nessa audiência de conciliação, juntamente com o Ministério Público, analisarmos essas propostas para ver o que é melhor para a população e que esse valor seja então revertido para os usuários do transporte público. Ainda em entrevista, o assessor de comunicação da empresa disse que neste momento eles aguardam um bom senso para uma decisão final nesta conciliação. Tudo que a circular já posicionou está documentado, então o que a gente espera é que haja bom senso por parte das partes, por parte da Justiça, em analisar que a circular nessa situação não teve nenhum comprometimento, porque o que houve foi uma ação equivocada do prefeito, que naquela ocasião resolveu parcelar o reajuste em 2 etapas. Tá aí o jornalismo sendo feito, né, como ele realmente tem que acontecer, né, ouvindo todos os lados. E por coincidência hoje, o convidado do Plantão da Tarde foi o ex-prefeito da época, que foi citado, não foi citado o nome dele, mas né, na época quem comandava o nosso município, né, o agora diretor do DEMAI, Paulo César Silva, Paulinho Corominas, ele que atualmente, né, comanda o Departamento Municipal de Água e Esgoto. E eu questionei ele logo na abertura do programa, porque a matéria foi muito em cima até, inclusive. Ele aproveitou para quê? Para rebater o que foi dito pelo assessor de comunicação da empresa de transporte público. Vamos acompanhar a fala do Paulinho Corominas hoje, a participação dele no Plantão da Tarde.
Na realidade, durante a minha gestão, o relacionamento com a circular, os aumentos que ela pedia, eu sempre questionava muito. Sim. E naquele ano, até o William citou que foi uma ação equivocada do ex-prefeito, no caso fui eu, mas não é bem assim. O que aconteceu na época é que eu não concedi o aumento que ela queria, ela apresentou novamente o pedido e a comissão acabou concedendo, porque foi dentro do mesmo ano, porque eu não dei aumento em 2008 e 2009. Segurei 2 anos que eu tentava mesmo ver o lado da população e ver o lado real da necessidade dos aumentos. Então, fui um dos prefeitos que dei o menor aumento para a circular durante os 4 anos. E naquela época nós seguramos mesmo. Aí chegou em 2010, ela entrou na justiça, que todas as ações... E aí foi concedido 2 aumentos no mesmo ano. E segundo o Ministério Público, isso não é permitido. A lei determina que é apenas um reajuste por ano. Ela argumenta que, como não teve aumento nos anos anteriores, se concedeu naquele ano. Mas eu quero lembrar que o Ministério Público tem razão com relação ao questionamento dele. A lei tem que ser cumprida. Acho que o Ministério Público, na época, já questionou, já entrou com a ação. Nós deixamos exatamente, entendemos a posição do Ministério Público e acho que tem que ser respeitado isso na audiência de conciliação. E provavelmente eu espero o êxito aí em favor da população, como bem disse o Dr. Fábio Camargo. A gente tem que ter um olhar para a população. Tá aí ouvindo também a terceira parte, então, né? Paulo César Silva, que hoje comanda, aliás, a entrevista com, né, o ex-prefeito e hoje diretor do DEMAI, Paulo César Silva, está lá no Facebook da TV Plão. Você pode acompanhar no facebook.com/TV Plão Web, a edição do Plantão da Tarde de hoje. Esse assunto ainda vai dar o que falar.